Todos acharam aí? Todos acharam? Ruth capítulo 3, versículo 1 diz assim, olha, disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés. Fala comigo, descobrirás os pés. E te deitarás. E ele te dirá o que deves fazer. E ela lhe disse, tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Deitada onde? Deitada onde? Aos seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre tua serva, porque tu és resgatador. Fala comigo, tu és resgatador. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fosse após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas medo. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Amém? Até aqui, fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos. Pai, fala, Senhor, ao nosso coração, essa é a tua palavra, que é viva e poderosa, que cada um de nós saímos desse lugar tocados e vestidos, transformados pelo poder da tua palavra, que eu te peço, em nome de Jesus, e todos digam amém. Diga graças a Deus. Se sente aí no seu lugar, dando glória a Deus. Irmãos, eu preciso falar rapidamente sobre essa história, para depois entrar na Ruth. Fala comigo, Ruth significa amiga. Amém? Ruth significa amiga. A palavra Ruth vem do hebraico, né, que significa amiga, em essa origem. E a Bíblia nos conta a história desta família. O livro de Ruth é o 8º livro da Bíblia. Você sabe que Jesus está apresentado em todos os livros da Bíblia de uma forma diferente. Em Gênesis ele é o princípio, em Êxodo ele é a saída, em Números ele é a lei, enfim. E aqui no livro de Ruth, ele é apresentado como resgatador. E nesse livro vai contar essa história de uma família. A Bíblia diz que eles, se você ler o capítulo 1 do livro de Ruth, você vai ver que eles habitavam em Belém. E houve fome naquela terra, naquela época. Estavam em crise. Amém, irmãos? Quantos aqui enfrentam crise, enfrentam lutas aí? Levanta sua mão, você que enfrenta a crise. E eles também enfrentaram uma crise, uma época de fome. Só que quando eles enfrentam aquela crise lá em Belém, nessa família, que era composta por Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Malom e Quilion eram os filhos, Noemi era a esposa, Elimeleque o marido. Entrou em crise, tem fome em Belém. O que eles fazem? Eles vão peregrinar nas terras de Moabe.
Tem gente que na crise sai do lugar da bênção. Por quê, pastor? Porque eles moravam em Belém. Fala comigo, Belém. Belém significa casa de pão. Amém? Significa lugar de suprimento. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Aqui é um lugar de suprimento. Na presença de Deus é um lugar de suprimento. Amém? Só que tem gente que na crise, ao invés dele se aproximar de Deus, mais ainda, ele se afasta. O que eles fazem? Eles vão morar em Moabe. E lá em Moabe, quem eram os moabitas? Para você saber quem eram os moabitas, você tem que ler o livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 37. Você vai ver que os moabitas surgem da relação entre Ló e a sua filha mais velha. Depois Ló e a sua filha mais nova. Então a sua filha mais velha vai gerar a Moabe, sua filha mais nova vai gerar os Amon, que vem os amonitas. Mas então os moabitas eram aquele povo impuro. Era um povo, sabe, indigno. Tem gente que na hora da crise vai para o lugar do erro. Só que aí, quando eles chegam em Moabe, a Bíblia diz que Malom vai se casar com uma moabita chamada Ruth. Você está comigo aqui ou não? Eu preciso contar a história para você. Vai se casar com Ruth. Quilion vai se casar com outra moabita chamada Orfa. A Bíblia não dá o motivo, mas aquele lugar, eles saíram do lugar de crise, mas saíram que estavam em crise, mas estavam na casa de pão. E quando sai da casa de pão, vai em Moabe. E lá em Moabe, o sofrimento é muito maior. Lá em Moabe, eles vão experimentar uma crise que eles nunca experimentaram. Porque lá em Moabe, sem razão, a Bíblia não dá o que aconteceu, mas vai morrer Malom, vai morrer Elimeleque, Malom e Quilion. Todos os homens da família morrem. E eles não ficam pouco tempo em Moabe, mas ficam 10 anos em Moabe. 10 anos no lugar longe da casa de pão. E aqui eu gostaria que você entendesse isso. Tem gente que na crise se afasta, mas tem gente que na crise se apega mais a Deus. Amém? Quando morre Malom, Quilion, Elimeleque, sobra quem? Sobra Noemi, Ruth e Orfa. Só que agora a líder daquela família era Noemi. Mas Noemi não tinha mais nada para oferecer para elas. E Noemi, no capítulo 1, ela fala para elas assim: olha, é o seguinte, eu não posso mais oferecer nada para vocês. Eu não tenho nada de bom. Isso aqui é uma fome, é uma seca. Além de fome, nós perdemos tudo. Não tem nada aqui em Moabe. Nós não temos dinheiro, não temos recursos, não temos nada. E eu já sou uma mulher velha. Ainda que eu venha me casar, eu não vou ter filhos para que possa assumir vocês. Então vou fazer o seguinte: eu estou liberando vocês. Vocês ficam em Moabe, porque eu vou voltar para Belém. E quando Noemi fala isso, elas no momento resistem. Mas aí a Bíblia diz que Orfa, que significa nuca, aquela que retrocede, dá um beijo e volta para Moabe. Mas Ruth significa amiga. Amém, irmãos? A Bíblia diz no versículo 16 de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth faz uma aliança com Noemi. E Ruth fala para ela: olha, não me instes para que te deixe, porque eu não vou te deixar. Para onde tu fores, irei eu. O teu povo será o meu povo.
O teu Deus será o meu Deus. Onde tu pousares à noite, ali pousarei eu. Faça-me, Senhor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti, nada vai me separar de você. Sabe, aquilo cai quando ela faz essa aliança com Noemi permite. E ambas chegam agora em Belém, mas elas chegam arrebentadas, sem perspectiva. Tem alguém aqui comigo ou não? Elas estão voltando agora para Belém, sim ou não? Sem nenhuma perspectiva, sem recurso algum. E elas chegam naquele lugar, e é interessante, irmãos, que 10 anos lá em Moabe, nem Malom, nem Quilion, nem Malom com Ruth, nem Quilion com Orfa, nenhum gerou filho, não geraram nada. Porque longe da casa de pão, ninguém gera nada, não prospera. E agora elas voltam, sabe, mais arrebentadas, elas não têm nada. Mas existia uma lei daquela época, e elas chegaram no início da colheita. Existia uma lei que os imigrantes, que os pobres, os miseráveis, quando alguém estava colhendo, e a colheita era manual, e sobravam o resto, eles não poderiam voltar para apanhar as sobras. Eles tinham que deixar aquele resto, para que os pobres pegassem aquele resto, aquelas sobras. E aqui tem um segredo de Deus. A Bíblia diz então que aquela mulher Ruth, ela fala para a sua sogra: olha, deixa para mim, porque eu vou apanhar as sobras, para que a gente possa ter alguma coisa para comer, para que a gente possa ter alguma coisa, sabe, porque a nossa situação está difícil, mas eu preciso sair, eu preciso ir para fazer o recolhimento. E a Bíblia diz, se puder colocar aí para mim, capítulo 2 de Ruth, no versículo 3. Então ela está indo para procurar alguns campos, tem vários campos, várias fazendas. No versículo 3 diz assim, olha, foi pois, e chegou e apanhava espigas do campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Caiu por sorte no campo de Boaz. Sabe, irmãos, se é uma coisa que Deus olha, é a nossa fidelidade, é aquilo que nós somos. A Bíblia diz que por conta da atitude de Ruth, ela está agora, ela era moabita. Você está se lembrando disso ou não? Ela era moabita, mas agora ela está lá, e por sorte ela cai no campo de Boaz. E a Bíblia diz que ela está ali, apanhando espigas. Mas me chama a atenção nesse texto, se você ler, eu te aconselho a ler o livro de Ruth, que é pequenininho, e você vai ver essa história linda. Ela está apanhando espigas e a notícia corre, a notícia da fidelidade dela corre, e alguém começa a falar assim, olha, essa mulher, ela tinha tudo para voltar para o seu povo, mas ela está apanhando espigas aqui, para levar para sua sogra. Ela é uma mulher fiel, e ela estava fazendo com humildade e dedicação. Fala comigo, humildade e dedicação. Sabe, querido, tudo que você for fazer, faça com humildade e dedicação. A Bíblia diz que nós somos uma carta viva, e alguém está nos lendo, amém? Alguém está nos vendo, eu creio nisso. E a Bíblia diz que as pessoas começam a ver, e o dono da fazenda, Boaz, percebe aquela mulher que estava ali pegando com dedicação, e pergunta, mas quem é essa mulher? E alguém disse, olha, esta mulher é Ruth, ela é nora de Noemi, e ela está apanhando espigas aqui, para levar para sua sogra. E Boaz não sabia quem ela era, e Boaz fala, mas, e alguém conta da fidelidade dela, alguém fala para ele como ela era fiel. Ele fala, então não deixe que ela vá para nenhum outro campo, que ela fique aqui, mas ajudem ela. E colocou mais coisas para ela, e abençoou, e ela pôde comer, pôde beber.
E a Bíblia diz então que aquela moça volta para casa. E quando ela volta para casa, ela não estava com algumas espigas que talvez desse apenas para um dia, mas estava com algo que dava para uma semana inteira. E aí ela conta para sua sogra onde ela foi apanhar espigas. E ela diz: olha, como que você está com tanta abundância assim? O que aconteceu? Ela falou assim: olha, eu caí no campo de Boaz, e fui lá e ele me ajudou. E ela falou: minha filha, então você vai ficar lá, porque esse Boaz é um parente nosso. E tinha na lei de Deus, na lei do livro de Levítico, capítulo 25, versículo 25, estava a lei do remidor. Um parente podia remir a pessoa que era escrava. Era uma remissão onerosa. E esse Boaz, que a Bíblia diz que por sorte caiu lá, por casualidade, esse Boaz era parente de Elimeleque. Então a sua sogra fala para ela: olha, você vai colher lá nesse campo, e fica lá com ele todo o tempo. Então ela fica naquele lugar e serve com as outras moças, está ali colhendo. E a Bíblia diz então que depois de algum tempo chega o final da colheita. E no final da colheita, a sua sogra vai falar para ela e vai contar para ela aquilo que nós lemos aqui. Vai ter uma festa. Nessa festa, sabe, você vai esperar o tempo que ele possa comer, que ele possa beber, e depois que ele estiver alegre, que ele estiver farto e ele se deitar, você vai descobrir os pés dele, e você vai chegar junto aos pés dele, e você vai se deitar ali, junto aos pés dele, mas você não vai se revelar a ele, porque ele pode te remir, ele pode ser um remidor. Sabe, irmãos, quando eu comecei a ler esse texto, ele está falando aqui daquilo que tem um simbolismo para a nossa vida. O que essa história tem a ver comigo e com você? A Bíblia diz então que ela faz exatamente como a sua sogra tinha mandado. Você quer ver como que alguém tem sucesso na vida? Se as suas ações se mostram com as suas palavras. Ela disse: tudo que você disser eu vou fazer. Tem gente que fala que vai fazer e não faz, mas ela foi lá e fez exatamente o que a sua sogra havia dito a ela. Sabe, irmãos, se alguém te trouxe aqui nessa noite, é porque essa pessoa se preocupa com você. Essa pessoa quer dar um segredo para você de mudança de sorte, de mudança na sua vida. Quem está comigo, diga amém. Sabe, a Bíblia diz que ela vai então com todo aquele cuidado, e depois que Boaz se deita no monte ali, ela descobre os pés dele. E agora que ela descobre os pés dele, ela se deita junto aos pés. E à meia-noite ele acorda e ele vê uma moça. E então naquele momento ela se dá a revelar a ele quem ela era. E ela diz, e ele pergunta: quem és tu? E ela diz: eu sou Ruth, e eu quero que o Senhor me cubra com o seu manto, porque se você me cobrir com o seu manto, você pode ser o meu resgatador, você é o meu resgatador. E ele diz para ela: não tenha medo, porque toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa, que você é uma mulher de aliança, que você é uma mulher fiel. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. A Bíblia diz no Salmo 101, versículo 6, que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, sobre os fiéis da terra. Fala comigo, sobre os fiéis. Fala comigo, os olhos do Senhor
estarão sobre os fiéis. Se os olhos do Senhor estão sobre os fiéis, os infiéis, aquele que não tem fidelidade, não tem os olhos de Deus. Mas Deus te vê. Quem está comigo, diga amém. Sabe, Ele está falando, não tenha medo. Eu vou me apresentar diante de um outro parente que tem o direito, mas eu vou fazer de tudo para te resgatar. E ele não fica com ela. Eles, não aconteceu nada com eles. Ela havia apenas chegado aos pés dele, para que o manto dele fosse entregue para ela. Essa história parece uma história de filme. Sabe o que acontece, irmãos? Ele vai se casar com ela, ele vai adquirir, ele vai remir ela. E aquela mulher que era uma simples catadora, pobre, humilde, ela vai se tornar dona da fazenda. Tem alguém comigo aqui ou não? Ela vai se tornar uma mulher próspera, abençoada, casada com Boaz. Mas não é só isso. Ela se casa com Boaz, 10 anos, lá em Moabe, não gera nada. Mas agora ela está onde? Está em Belém. Fala comigo, está em Belém. Está na casa de pão. Ela não só casa, tem festa. Mas a Bíblia diz que ela vai gerar um filho de Boaz. E o nome desse filho se chama Obed. Esse filho vai crescer e vai gerar outro filho. E o filho de Obed se chama Jessé. E Jessé vai gerar um filho que vai se tornar rei. Se chama Davi. Sabe, querido, essa mulher que era catadora, agora ela vai se tornar bisavó de rei. Essa mulher que era catadora vai se tornar uma mulher abençoada. Sabe, Deus faz uma mudança na vida dela. E eu quero profetizar nesta noite, Deus tem uma mudança na tua vida. Deus tem uma mudança na tua história. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver, querido, porque assim como ela se achega aos pés de Boaz, Boaz é uma tipologia do próprio Jesus, de ser o resgatador. Assim como ela confessa quem ela era moabita. Ela era o quê? Moabita. Moabita era o que? Era impuro. A Bíblia vai falar de uma mulher que chega aos pés de Jesus, na casa de Simão o fariseu. Jesus entra para jantar na casa de Simão o fariseu, e a Bíblia fala no Evangelho de Lucas, capítulo 7, que uma mulher vem por detrás de Jesus, se prostra aos seus pés, lava os seus pés com as suas lágrimas, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, seca os pés com os seus cabelos e beija os pés de Jesus. E se humilha os pés de Jesus. Alguém olha e vê aquilo e fala, mas se esse fosse profeta, saberia que essa é uma pecadora. Jesus responde, olha, alguém devia muito e outro devia menos. A quem mais perdoou? Aquele próprio fariseu disse, aquele a quem mais devia. Pois Jesus respondendo, ele vai falar aqui no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 41 em diante. Ele vai falar, olha, eu entrei na sua casa. 7,44, diz assim, voltando para a mulher, disse, veja essa mulher, entrei na sua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas, enxugou com os seus cabelos, não me deste ósculo. Entretanto ela, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungisse a cabeça com óleo, mas essa com um bálsamo ungiu os meus pés. Sabe, Jesus está falando, essa mulher, ela está se prostrando. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas vão te criticar pelo seu passado, mas Deus está olhando para o seu futuro. Amém? O passado de Ruth é que ela era uma moabita. Ela era, sabe, uma miserável, alguém que vivia de resto. Mas para Boaz, ela era a dona da fazenda, bisavó de rei. Mas 14 gerações depois, sabe quem vai entrar na genealogia de Ruth?
Jesus Cristo de Nazaré. Oh, meu irmão, eu acho que você não está entendendo. Deus te trouxe aqui hoje, meu irmão. Eu não sei de onde é a sua família, eu não sei qual é o seu sobrenome, eu não sei de onde você veio, eu não sei se você era uma prostituta ou miserável, mas Deus te trouxe aqui hoje para você, quem sabe, se você se prostrar diante dos pés do Senhor, se você reconhecer, oh meu irmão, quem sabe, eu sou Ruth, eu sou uma moabita, mas você pode ser, você é o meu resgatador. Oh querido, me cobre com o seu manto, meu irmão. O manto de Jesus vai fazer a diferença na tua vida. A Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue toca no manto, nas orlas do manto de Jesus. Ela era impura, a impureza não passou para o manto, mas a virtude do manto passou para aquela mulher impura e ela foi liberta. Eu quero dizer que a virtude do Senhor vai passar para a tua vida, meu irmão. O perdão do Senhor, a Bíblia diz em Romanos 10:9, se com a tua boca confessar Jesus Cristo como Senhor, então será salvo, será transformado. Eu profetizo que Deus tem salvação, transformação para a tua casa, para a tua família. Oh meu irmão, acredite nisso. Isso parece cena de filme, roteiro de filme, mas isso é a vida real. Oh meu querido, há 34 anos eu me rendi aos pés de Jesus, e todos os dias eu quero estar me curvando diante dos pés dele, porque sabe por quê, querido? Porque só chega aos pés aquele que reconhece a grandeza. Quando você se curva diante do rei, você está dizendo, ele é meu rei, ele é meu Senhor. Oh querido, se Deus te trouxe aqui nesta noite, é porque Ele espera fazer algo na tua vida, mudar a sua história. Oh querido, o mundo pode estar olhando para aquilo que você era, mas Deus está olhando para o teu futuro. Quem crê que Deus hoje pode colocar uma capa sobre você? Quem crê que Deus hoje pode derramar um manto de virtude sobre a tua vida? Oh querido, diga aleluia, diga graças a Deus. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, guarde algumas coisas de Ruth. A Bíblia diz, Jesus vai dizer lá em João 15:15. Sabe qual uma das qualidades de Jesus? É que Ele é o nosso melhor amigo. João 15:15, Jesus diz assim, olha, não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, tenho-vos feito a conhecer. Jesus hoje quer chamar de você de amigo. Sabe, Jesus hoje, querido, quer ser o seu amigo. Fala comigo, Ruth. Diga forte, Ruth era amiga. Ruth era fiel, era leal, sabe, era obediente. Ela mostrou obediência. A sua sogra vai dar algumas ordens para ela, para como ela vai se apresentar diante de Boaz naquela festa. Sabe, irmãos, ninguém pode chegar de qualquer jeito. Ela vai falar para ela, olha, você vai se lavar. Fala comigo, se lavar. Ela fala para ela assim, olha, você vai se ungir. Fala comigo, ungir. E vai colocar a melhor roupa. Amém? Vai colocar as suas vestes. E você vai se preparar, porque haverá uma remissão. Sabe, coloca aí para mim Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, 7. A Bíblia diz que nós fomos remidos, olha só, a quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Eu não sei se você chegou aqui, querido, devendo tantas coisas, pelo pecado, pelo erro, pela falha, mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe por quê? Porque há uma remissão onerosa. Esse Boaz poderia remir e remiu a Ruth. Jesus pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. A Bíblia diz, 1 Pedro 1,18, nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, nem com coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Jesus. Sabe, irmãos, nós fomos redimidos, fomos remidos pelo Senhor. Agora, a competência é nossa, sabe? É ser lavado pela palavra, é ser limpo pela palavra, é ter o perdão dos nossos pecados, sabe? É nós sermos purificados, é nós sermos limpos, é nós termos a atitude de chegar aos pés de Jesus, de chegar aos pés dele e nos rendermos aos pés do Senhor.
Quem crê que o Senhor está aqui nessa noite, diga amém. Eu gostaria que nessa noite você experimentasse isso, querido. Eu não sei qual é o seu passado, eu não sei de onde você veio, mas acredite, João 15:5, a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Quem era Noemi? Uma mulher tão amarga que ela mudou o nome dela de Noemi para Mara. Ela diz: não me chame mais Noemi. Noemi significa doce, mas me chame de Mara, porque eu estou amarga. Ela perdeu os 2 filhos, perdeu o marido, estava miserável. Mas quando Boaz resgata e nasce o seu neto Obed, ela fica alegre e feliz. Sabe, irmãos, eu profetizo que Deus tem uma descendência honrada para a tua vida, para a tua casa. Eu profetizo, querido, que o teu futuro é maior do que o teu passado. Eu profetizo, meu irmão, em nome de Jesus. Sabe, tem pessoas que na época da crise, ela se afasta da casa de pão. Mas tem outras como Noemi, que na época da crise se apegou mais a Deus. A minha oração, querido, eu não sei se você chegou aqui enfrentando uma crise, mas se você está enfrentando a crise, sabe o lugar que é para você estar? É aos pés de Jesus. Quem entende isso, diga amém. Fala comigo: neste lugar tem o pão que desce do céu. Jesus disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu. A minha palavra é alimento. Querido, só você que crê, em 1 minuto eu quero orar por você. Eu quero que você saia desse lugar rapidamente, venha aqui à frente. Em nome de Jesus, nós vamos declarar que nós cremos que o Senhor é Senhor da nossa vida. Aleluia. Todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos adversidades, sabe, tragédias podem se abater na nossa vida, mas a diferença, querido, é você não desistir, é você estar na casa de pão. Tem alguém que fala assim: olha, eu vou desistir porque eu fracassei. Querido, acredite, você só fracassa se você desiste. Mas se você não desistir, você não fracassa. Quem sabe há pessoas aqui pensando em desistir do casamento, pensando em desistir da família, quem sabe pensando em desistir da vida financeira, quem sabe, querido, pensando em desistir de tudo. Mas acredite, irmãos, acredite, não é sorte você estar aqui, mas Jesus preparou esse tempo para você. Sabe, irmãos, quando Ruth fez uma aliança com Noemi, ela estava dizendo: olha, para onde tu fores, irei eu, onde tu pousares a noite, ali pousarei eu. Aquela atitude dela chamou a atenção de Deus, chamou a atenção de Boaz. Quando ela se revela a ele, ele fala: olha, fica tranquila, não tenha medo. Bata no coração e fala assim: Senhor, diga forte: Senhor, hoje eu venço todo medo, porque eu sei que o Senhor me conhece. Sabe, Boaz fala para ela: não tenha medo. Sabe por quê? Porque eu sei que você é uma mulher de aliança, porque eu sei que você chegou, se dobrou aos meus pés, você reconheceu quem eu sou. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, eu gostaria que você hoje se rendesse aos pés de Jesus, aos pés do Senhor. Você pode fazer essa oração comigo? Amém? Amém, irmãos? Amém? Você pode orar comigo e declarar que você está aos pés de Jesus. Ela descobriu os pés, deitou ali, ficou ali nos pés dele, nos pés de Boaz. Aquela mulher ficou aos pés de Jesus e teve a vida transformada. Eu profetizo um novo ciclo, uma nova estação, um novo tempo na tua vida, um tempo de restituição. Tudo na vida dela foi restituído, querido. Deus está aqui hoje para restituir alegria. Feche seus olhos, faça essa oração comigo. Declare comigo nessa noite. Fala: Senhor, diga forte: Senhor, nessa noite eu me rendo a Ti. Senhor, eu me achego aos Teus pés, eu me curvo diante do Senhor, porque eu reconheço que Tu és o meu resgatador, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador,
Jesus, eu não preciso de mais ninguém, mas só do Senhor, porque o Senhor me comprou com bom preço, com preço de sangue. Senhor, nesta noite eu confesso, Jesus, me cobre, Jesus, me cobre com o seu manto. Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Aleluia. Fecha os olhos, eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada filho teu aqui, Deus. Eu profetizo a Deus, nessa noite, nesse culto do amigo, alguém que era amigo, meu Pai, Jesus quer ser amigo desta vida que hoje se rende aos teus pés, dessa vida, meu Pai, que hoje, quem sabe, tem vivido um passado de derrota, de fracasso. Oh, meu Pai, um passado de angústia, mas hoje, meu Deus, não importa qual é a linhagem, se é da prostituição, do roubo, oh, meu Pai, tanta coisa errada, mas a partir de hoje, ela se achega a Ti, oh, meu Deus, e ela entra na linhagem de Jesus Cristo. Meu Deus, o Senhor nos faz um parente próximo de Jesus. Meu Deus, hoje, nós também, Senhor, a todos quantos receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, oh, meu Pai, em nome de Jesus, faz esses seus filhos aqui, filho do Senhor. Eu abençoo, meu Pai, cada um em nome de Jesus. Ora la baixeira me cai da barras. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui podem adorar ao Senhor? Eu quero que você adore a Deus, querido. Dá liberdade para o Espírito Santo aí, em nome de Jesus. Sabe o que ela estava falando? Adore a Ele, reconheça Ele, se cuida aos pés dEle, se achega aos pés dEle. Aleluia. Olha lá, baixeira e me cai de barás. Espírito Santo, aleluia. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Querido, se você está aqui hoje e nunca tinha feito uma oração como essa, reconhecendo Jesus como Senhor, uma oração como essa, dizendo: olha, hoje eu estou me curvando aos pés de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão aí, só você que fez uma oração como essa hoje pela primeira vez, que eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você, 1, 2, 3, 4 pessoas. Tem mais alguém que fez pela primeira vez? 5, 6, 7, 8 pessoas que fizeram pela primeira vez essa oração. Glória a Deus pela sua vida, querido. Você pode aplaudir Jesus por essas vidas. Aleluia. Acredite, irmãos, acredite, Ele quer ser Senhor da tua vida. Ele quer colocar um manto novo sobre você. Ele quer te dar um destino de vitória. Quem crê nisso, diga amém. O destino daquela mulher não era ser moabita, mas era ser bisavó de rei, era entrar na genealogia de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus tem um futuro de vitória para você. A tua família será bendita na terra. Haverá um tempo de restituição. Sabe, que você seja amigo de Deus. Diga aleluia. Já não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigo. Ele é um amigo verdadeiro, que não tem traição, mas que te abençoa, que supre toda a história da sua vida. Amém, irmãos? Você está preparado para viver a melhor semana da sua vida? Amém? Você está preparado para viver o melhor segundo semestre que você já viveu na história da sua vida? Eu profetizo em nome de Jesus que você vai viver o melhor segundo semestre. Nós vamos encerrar esse semestre em vitória. Ô, meu irmão, e se você nunca foi batizado, você nunca desceu as águas do batismo, eu profetizo que nesse semestre que vai entrar agora, você vai descer as águas do batismo. Você vai confessar a Jesus de verdade, publicamente. Sabe por quê, querido? Porque haverá festa no céu. Há uma festa incalculável no céu. Levanta suas mãos bem alto. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, eu abençoo cada filho teu para viver a melhor semana, o melhor segundo semestre. Cada amigo que aqui esteve, meu Pai, nós abençoamos em nome de Jesus, que haja salvação, transformação.
Ó Deus, que a boa obra que o Senhor começou na vida deles, ó Deus, o Senhor possa completá-la. E eu profetizo em um segundo semestre cheio de vitória, para a glória do Senhor. E só você que crê, diga amém. Diga glória a Deus. Coloca a mão na posição de receber, fecha os olhos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja convosco permaneça hoje e para sempre. E só você que crê, diga amém. Traga a mão à outra cabeça, seja como óleo da unção descendo sobre as suas vestes. Paz seja convosco, Deus abençoe cada um. Dá um abraço nesse querido que está do seu lado.